Fala, moços, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês que eu decidi dar um passo de fé. E mesmo sem ser bom em matemática, literalmente eu sou muito ruim, até o presente momento, em matemática, e eu enxerguei essa deficiência em mim, eu decidi fazer e iniciar 2 cursos de pós-graduação. Eu quero mostrar para vocês aqui, eu estou fazendo o curso de graduação na faculdade, Gran Faculdade. Eu iniciei um curso em Economia e em Finanças de pós-graduação e acabei de iniciar um MBA em Finanças Corporativas. Você pode estar me perguntando, Miguel, por que você decidiu fazer isso? Na verdade, eu já estava nessa busca por fazer uma pós-graduação, porque eu terminei minha faculdade de mercado financeiro, iniciei, no início desse ano, no mês de março, uma segunda graduação em Ciências de Dados, e agora eu iniciei mais essas 2 pós-graduações fazendo ao mesmo tempo. Ou seja, nesse exato momento, eu estou fazendo 3 cursos de graduação em nível superior. E por que eu decidi fazer isso? Porque eu estava lendo o livro de Provérbios. E no livro de Provérbios fala que nós temos que aportar todo o nosso esforço, ou o nosso recurso, ou o nosso dinheiro em buscar o conhecimento. Porque no livro de Provérbios fala que uma vez que nós aprendemos e adquirimos o conhecimento, a nossa vida ela muda completamente. O livro de Provérbios, ele tira você de ficar buscando bens materiais o tempo inteiro e ele foca, ele te dá a chave de acesso, falando para você que se você adquirir o conhecimento, a tua vida ela vai mudar literalmente da água para o vinho. E o autor de Provérbios, que provavelmente foi Salomão, ele traz uma reflexão no capítulo 22, no versículo 29, que ele diz o seguinte: você olha para o homem que é especialista em uma obra, em uma tese, em algo. Perante os reis, ele será posto, e não entre aqueles que são a plebe. Por quê? Porque quanto mais especializado você for, mais as pessoas que precisarão da tua habilidade como especialista, elas enxergando que você dedicou tempo, esforço, dedicação, dinheiro para adquirir aquela habilidade que te tornou alguém único e específico, automaticamente essas pessoas, por enxergar valor nisso, essas pessoas estarão dispostas a pagar cada vez mais caro para você resolver o problema delas. Uma vez você resolvendo o problema delas, no ambiente delas, por ser de pessoas que valorizam o teu conhecimento e a solução que você traz, existem pessoas iguais a elas que passarão por problemas semelhantes ao que ela passou e você resolveu. Logo, você será bem quisto no meio dessas pessoas. Então você sai do nível de pobreza e vai para o nível de riqueza, das pessoas que têm mais valor econômico em todas as áreas da vida. Você sai do meio daqueles que não prezam pelo conhecimento e vai para o meio daqueles que são sábios. Esse conceito nós aplicamos em todas as áreas da nossa vida. E mais para frente, no capítulo 24, no versículo 30, ele fala o seguinte: passei pelo campo do preguiçoso, junto à vinha do falto de entendimento. Eis que tudo estava espinhoso, e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto isso, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem bem armado. Ou seja, aquele que não preza pelo conhecimento, aquele que é desleixado, aquele que acha que porque está jovem ele tem tempo suficiente para se reinventar, que a oportunidade vai chegar para ele do dia para a noite, que alguém vai dar uma chance dele mostrar aquilo que ele sabe, ou que o cosmos irão se alinhar e que ele vai ficar rico da noite para o dia, esse o tempo passa sem que ele perceba e no final da vida ele acorda na miséria. Porque ele foi alguém negligente. No livro de Provérbios, o seu início ele já fala que a instrução, que a principal finalidade desse livro é instruir aqueles que são sábios e aqueles que também estão no caminho do conhecimento, para tornar o sábio mais sábio e para tornar o inteligente mais inteligente. Então o livro de Provérbios ele tem a finalidade de te transformar em alguém sábio, mostrando para você as instruções todos os dias. Quando você abre e começa a ler o livro de Provérbios, literalmente é uma pancada atrás da outra. É uma atrás da outra que você vai aprendendo e aplicando. É como se fosse que você pegasse todos esses livros aqui, ó. Todos os livros de desenvolvimento pessoal, livro de finanças, livro de gestão da emoção, livro de literatura, você compila dentro do livro de Provérbios. E aí você começa a ler, você começa a pegar todas essas informações de maneira resumida, curta, direta e objetiva, diretamente direcionada para você.
Então, é muito importante nós lermos o livro de Provérbios porque ele nos passa as orientações daquilo que nós precisamos. Um versículo que nós lemos, principalmente do livro de Provérbios, é uma lição que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Um exemplo, no capítulo 23, no versículo 13, ele fala o seguinte: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, ela não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Ele está falando o seguinte: criança não tem capacidade cognitiva de aprender uma explicação com profundidade acerca daquele comportamento que ela está tendo naquele exato momento e as consequências que aquele comportamento vai gerar a longo prazo na sua vida. Então, portanto, para você corrigir uma criança, você tem que, de fato, fustigar a criança. Ou seja, não é proibido você bater, claro, dentro de um controle, a criança com uma vara. Igual você faz com a ovelha. Você dá no casco dela, você dá no couro dela. Eu passei a minha infância inteira apanhando. E foi surra pesada. E eu agradeço a Deus por isso. Porque se não fosse essas surras, se não fosse a manifestação do amor do meu pai e da minha mãe, baseado nessas surras para me proteger do mal, eu não estaria aqui. Provavelmente eu estaria numa biqueira envolvido com um monte de cara que não presta, porque em determinado momento da minha vida eu queria pender para esse lado. E meus pais e Deus teve que intervir de uma maneira pesada. Inclusive mudando a gente de estado, de ambiente, de lugar. Porque sim, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui para contar a história. Já teria virado saudade, estampa de camisa. Pega a visão. Então, quando você começa a ler o livro de Provérbios, ele começa a te passar a instrução, mesmo que você nunca tenha conversado com um sábio. Você nunca tenha tido a oportunidade de aprender de alguém mais inteligente que você. Quando você abre o livro de Provérbios e você começa a ler, você começa a aprender acerca dessas instruções e mudar a tua forma de enxergar o mundo. A tua cosmovisão, ela muda completamente. É algo literalmente transcendental. Em outro versículo ele fala: não fales aos ouvidos do insensato, porque ele despreza a sabedoria das tuas palavras. Traduzindo, não perca tempo em entregar informações boas para as pessoas que não querem saber de informações boas. Não queira demonstrar sua inteligência, sua sabedoria em roda de pessoas que não prezam por isso, que elas não querem saber disso. Isso é dar pérolas aos porcos. Eles não valorizam, portanto, para eles não sabem a diferença. Eles vão pisar em cima, vão jogar lama em cima, vão desprezar. E é perigoso, inclusive no livro de Provérbios fala, eles se virarem contra você e querer prejudicar você severamente ou permanentemente. Então é muito importante nós lermos o livro de Provérbios. E eu gosto de ler o livro de Provérbios porque eu faço várias marcações aqui e eu vou mapeando esse livro inteiro, todas as vezes que eu leio. E literalmente, esse livro ele fala sobre todas as áreas da nossa vida, passando para nós instruções de maneira fenomenal. É um livro maravilhoso que muda a vida daquelas pessoas que dedicam o seu tempo da sua existência para ler esse livro e aplicar tudo que tem dentro desse livro na sua vida. Se de alguma forma esse conteúdo gerou valor para você, se esse vídeo fez você enxergar o mundo de maneira diferente, por gentileza, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente alguma coisa, será um prazer, será uma honra receber cada um dos senhores. Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo e tamo junto, Vazos!